literalmente. Você está orando e ele chegar na cama e você sentir a cama mexer. Tem crente que corre com medo. Eu não corro não. Eu sei quem é. Porque aqueles que são de Deus, o maligno não toca. É papai que visita, que toca a gente, que quer falar com a gente. Jesus vive, irmãos. Jesus não é religião, não, nem liturgia, nem homilia, não. Jesus é alguém, uma pessoa. Ele está vivo. E eu amo Jesus. Para mim ele é tudo. Salmo 102, versículo 13. Salmo 102, versículo de número 13. Quem encontrou, diga aleluia. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Sentiram aí a palavra, foi? Repita comigo: o tempo determinado já chegou. Olhe para o seu irmão e diga: o tempo determinado já chegou. Sente-se dando graças a Deus. Você veio pedir a Deus uma resposta, Deus já está respondendo. O tempo determinado já chegou. Meus irmãos, o povo estava saindo de um período de muito sofrimento, de muita prova, de muita angústia, de muita dificuldade. E o povo estava ansioso, esperando ansiosamente o amanhecer que trouxesse boas respostas e boas notícias para os seus dias. E o salmista, inspirado por Deus, porque toda a Bíblia é inspirada por o Senhor nosso Deus, ele, inspirado, compreende que era o tempo em que Deus estava estendendo sua mão para socorrer o povo e para consolar aqueles que estavam tristes e desanimados. Que o tempo de piedade, de consolo e compaixão, de compadecimento de Deus para com o seu povo era chegado. E aí o salmista diz: o tempo determinado já chegou. Quando Deus determina um tempo para alguma coisa acontecer, não existe ser humano, não existe instituição, poder, governo, demônio, principado ou potestade que possa invalidar os tempos e as épocas que são determinadas por Deus para nossas vidas. Daniel disse que é Ele quem determina os tempos, as estações, põe rei e tira reinos. É Ele quem controla o universo. E quando Deus bate na mesa da sua decisão e diz: o tempo determinado já chegou, pode se preparar para receber, porque a verdade de Deus jamais será invalidada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria, falaria e não cumpriria. Ora, a Bíblia diz que há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de sorrir e tempo de chorar, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Mas todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e o amém para a glória de Deus por nós, porque Tito 1:2 diz: o Deus que prometeu não pode mentir, o tempo determinado já chegou. Mas pastor, que coisa maravilhosa, o tempo determinado já chegou. Então, contextualizando para os dias de hoje, eu vou ficar só dizendo isso? Não. Hoje é um culto de ensino da palavra de Deus, e eu venho com uma mensagem de Deus para dizer que o tempo determinado já chegou. De quê? Já chegou o tempo determinado de quê? Já é o tempo que Deus determinou, mas de quê? Que tempo é esse, pastor? Que Deus está dizendo que o tempo determinado já chegou. E hoje é culto de doutrina. Que tempo determinado é esse? Bora lá, minha gente.
Estava todo mundo sorrindo já, o tempo determinado já chegou. Maravilha, olha aí que Deus é bom. Amém, Deus é bom mesmo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Vá abrindo, lembrando disso, o tempo determinado já chegou. 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 Romanos 13. Versículo de número 11. Romanos 13, versículo 11. E digo isto, conhecendo o tempo. Olha aí. O tempo determinado já chegou. Aí Paulo diz, e eu digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias nem em bebedeiras, não em desonestidades nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne no tocante às suas concupiscências. Ei, igreja, o tempo determinado já chegou. Em primeiro lugar, o tempo determinado já chegou de quê? De despertar do sono, de acordar do sono. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas Deus está colocando neste ano um despertamento no meio de sua igreja. Porque muitos de nós estávamos sonâmbulos, muitos de nós estávamos adormecidos, muitos de nós estávamos dormindo, mas o Senhor está enviando a sua voz, e aqueles crentes que estavam dormindo já estão acordando. E o que tem de crente que é uma potência nas mãos de Deus e estava dormindo, e o diabo estava sorrindo, mas o diabo já está chorando, porque os crentes estão acordando, e crente em pé, oh glória, é encrenca para o inferno. Sabe por que o diabo já está chorando hoje de noite? Eu vou dizer por quê. Porque crente, quando está acordado, o inimigo não semeia mais joio no meio da igreja. A Bíblia Sagrada diz que enquanto dormiam, foi semeado. Escute isso: enquanto dormiam, o inimigo semeou joio. Tem crente dentro da igreja que a boca dele é uma indústria de joio, é uma fábrica projetora, é uma fábrica de distribuição de joio. Agora tem uma coisa: esses crentes só abrem a boca para espalhar joio quando os pastores estão dormindo, quando eu estou dormindo, quando esses obreiros estão dormindo, quando os irmãos da oração da igreja estão dormindo, quando aqueles que estão envolvidos na igreja estão dormindo. Aí o joio é semeado. Mas quando Deus começa a nos acordar, nos despertar, colocar colírio nos nossos olhos, começa a encher a gente do fogo, aí o inimigo vem com uma carrada de joio, e quando pensa que está todo mundo dormindo, os crentes já estão acordados, dando glória a Deus, clamando, jejuando, e o diabo diz: aqui não dá para entrar, porque o povo está acordado. Desperta você, meu irmão, que está dormindo. O Senhor está falando que nós temos dormindo dentro da igreja, e não somente fisicamente dormindo dentro da igreja, estamos dormindo espiritualmente. Não oramos mais como antigamente, não jejuamos mais como antigamente, não lemos mais a Bíblia como antigamente, não buscamos mais a Deus como antigamente. Deus está mandando a igreja se acordar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu estava, parece que era dormindo, eu estou me acordando, eu estou me acordando, eu estou me acordando, e eu estou vendo as coisas claramente, irmão. Deus tem me mostrado tanta coisa que eu estou até me assombrando. Eu digo: Senhor, vá com calma que o vaso é de barro. Eu estou te mostrando tudo, porque vai ser ordem na minha casa. Sabe o que é que diz em Efésios capítulo 5? Veja aí o que é que diz Efésios capítulo de número 5. Abra a sua Bíblia rapidamente. Efésios capítulo de número 5. Aleluia. Você pode abrir a Bíblia dizendo alguma coisa aí. Oh glória. Eita, que hoje crente não vai dormir aqui, nem fisicamente nem espiritualmente. Vamos lá.
Efésios capítulo de número 5, versículo de número 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Existem pessoas que são boas, elas apenas estão dormindo. Existem pessoas que são legais, mas estão dormindo. Existem aqui pessoas que têm dom de Deus, mas estão dormindo. E essas pessoas, quando ficam dormindo, elas vão para o meio dos mortos. Porque na igreja tem gente que está dormindo, mas infelizmente também tem gente morta, com obras mortas, não faz nada, sem vida, não tem mais vida. Aí ele diz: ei, levanta, desperta, tu que dormes, sai do meio dos mortos e te levanta, porque Cristo te esclarecerá. A resposta que tu está buscando, Deus vai te dar. Desperta de entre os mortos, desperta do sono, porque Cristo vai te esclarecer todas as coisas. A Bíblia fala de alguns sonos que eu quero ser muito rápido e sucinto, porque nós temos um tempo determinado que já chegou, e esse tempo é tempo de muita coisa. Deixa eu dizer, primeiro é o tempo de sono. Existem alguns sonos na Bíblia que eu não quero dormir deles, e além, os irmãos que estão aqui, que são verdadeiros assassinos de colchão. Aqui tem os criminosos de colchão, os destruidores do colchão, os matadores de colchão. Irmãos, tem crente aqui que se o colchão pudesse falar, antes de falar o colchão chorava. Todo domingo de manhã o colchão dá, oh meu Deus, tomara que ele se levante para ir para a escola dominical. Hoje é EBD, quer dizer Escola Bíblica Dominical, mas EBD para muitos é bom dormir. EBD, é bom dormir. Tem muita gente que gosta mesmo é de dormir, são sonâmbulos. Eles não gostam de cultos agitados, onde a palavra é confrontante e não massageia. Pelo contrário, é como uma espada que corta, que desperta, que nos tira de da nossa vida fria e parada. Aí eles não gostam, são assassinos de colchão, matadores de colchão, criminosos do colchão. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai ser mais um assassino de colchão, porque você vai sair daqui hoje acordado, como Moisés. A Bíblia diz que Moisés ficou velho e morreu de mais de 120 anos, mas os seus olhos nunca se escureceram. Louvado seja Deus. O primeiro sono que é perigoso, irmão, saia de perto desse tipo de sono, é o sono que eu chamo de sono, meu Deus do céu, não vou nem dizer desse sono, não, esse sono é perigoso demais. Sabe que sono é esse? É o sono da janela. Você pode dizer comigo, o sono da janela. Uma pessoa que está numa janela, ela não está nem dentro nem fora, não é verdade? É a pessoa que não fica nem dentro nem fora, ela nem chove nem molha, ela não se decide. Ela está na igreja, mas não está. Ela diz que é, mas não é. Ela frequenta, mas na verdade ela não quer nenhum tipo de compromisso. Ela está num lugar que não é nem de dentro nem de fora. Janela. A Bíblia fala que Paulo pregava um sermão, e Paulo era aquele pregador doutrinário que ia falando de assuntos sérios. Paulo não era aquele pregador de massagens de ego, era um pregador que pregava a doutrina de Deus, que confrontava os erros das pessoas. E a Bíblia diz que o sermão de Paulo se demorou e já ia por perto da meia-noite, e tinha um menino chamado Eutico que estava ouvindo o sermão da janela, e os seus olhos se sobrecarregaram de sono, e a Bíblia diz que sendo meia-noite ele caiu da janela, bate com a cabeça no chão e morre. E Paulo desce lá, ora pelo menino, e o menino é ressuscitado através da oração do apóstolo Paulo. Existem muitas pessoas que estão no sono da janela, elas estão vivendo o sono de indecisão. Elas não decidem se ficam na igreja ou se ficam no mundo, se é de Jesus ou se é deste mundo que está aí fora. Elas não sabem se é de Jesus ou se é de Gênesis. Elas não sabem se são do céu ou se são da terra. Meu amigo, saia da janela, porque nessa janela você vai dormir, vai cair, vai quebrar a sua cabeça e vai morrer. Mas o segundo sono perigoso que eu quero falar aqui, sabe qual é? É o sono da teimosia contra Deus. Pessoas que estão tramando e indo e projetando contra a vontade de Deus. Pessoas que Deus está dizendo vá nessa direção e você está indo noutra. Deus está dizendo vá para ali e você não está indo para onde Deus está dizendo que você tem que ir. Deus está dizendo olha, a direção é essa, mas você se recusa à direção que você quer. E você está aqui hoje no seu bolso com a passagem comprada para ir, em vez de ir para Nínive, que Deus está mandando, você está com a passagem comprada no bolso para ir para Tarsis. E a Bíblia diz que Deus disse: Jonas, filho de Amitai, vai a Nínive e clama contra ela, porque a sua iniquidade tem chegado até mim. Mas Jonas se desgostou e comprou uma passagem, em vez de ir para onde Deus mandou. A Bíblia diz que ele comprou uma passagem e foi para Tarsis, entrou no navio, desceu para o porão do navio, e a Bíblia diz que Jonas dormia um sono
sono profundo. Irmãos, e quando Jonas dormiu aquele sono, eu posso entender que aquele sono é o sono da desobediência, é o sono da relutância, é o sono de quem não quer obedecer a Deus, é o sono de quem está pensando que vai conseguir fugir de Deus. Ei, Deus vai mandar tempestade no mar para despertar você do seu sono. Deus vai levantar marinheiros dentro da igreja para ir acordar você lá no seu quarto. E a Bíblia diz que Deus mandou um maremoto, o mar ficou revolto, mandou o vento contrário, e a Bíblia diz que o barco que Jonas estava quase que ia afundando, e os marinheiros chegaram lá e acordaram Jonas e disseram: Jonas, te acorda. Sabe por quê? O que é a igreja? A igreja é o lugar onde um acorda o outro. Igreja é o lugar onde a gente olha e vê o irmão dormindo, e a igreja, quando um está dormindo, a igreja toda sofre. Percebam que o barco estava todo sofrendo por causa de Jonas. Quando você está dormindo na sua casa, sua família sofre. Quando você está dormindo por causa do seu sono, os teus familiares sofrem. Mas quando você está acordado, os teus familiares são abençoados por causa da tua prontidão e da tua vigilância. A tua casa é abençoada, diz o Senhor. E a Bíblia diz que chegaram para Jonas e bateram em Jonas, e Jonas dormiu um sono profundo e roncava. E eles disseram: Jonas, acorda, quem és tu? De onde vens? Para onde vais? Que ocupação é a tua? Pergunte para o seu irmão aí: que ocupação é a tua, rapaz? Acorda, o tempo determinado já chegou. Sai do sono da janela, sai do sono da teimosia. Deixa de teimar contra Deus, deixa de relutar contra Deus. Quando Deus disser para você: vai para ali, vai. Se Deus disser faça assim, faça. Porque se você tentar contra Deus, Ele vai perseguir você e vai tirar o seu sono. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe-me correr, por exemplo, tem um sono perigoso, é o sono do cansaço espiritual. Tem tanta gente aqui hoje dormindo esse sono do cansaço espiritual. Aquelas pessoas que pregavam, o fogo caía, evangelizavam, ia para a rua, falava do amor de Deus, eram empolgantes, eram empolgadas, eram cheias de vida, mas irmãos, se cansaram, ficaram com medo de algumas Jezabelzinhas que tem dentro das igrejas aí, querendo reinar e mandar nos Acabe e nos barrigas brancas, e aí eles vão ficando tristes, oh meu Deus, e vão se desanimando. E a Bíblia diz que Elias, depois de clamar fogo do céu, recebeu a ameaça de uma mulher endemoniada chamada Jezabel. Esse espírito ainda está dentro de muitas igrejas por aí, e o espírito de Jezabel, e também tem um espírito da filha dela que era pior do que ela, chamava-se Atália, a maldita. Atália ainda era pior do que Jezabel, e Jezabel disse: amanhã eu mato esse Elias. Elias ficou em depressão, pediu a morte, ficou desanimado, e a Bíblia diz que ele chegou debaixo de um zimbro e pegou no sono. Que sono é o que? Ele é o sono da exaustão, é o sono do cansaço espiritual. Eu já dormi esse sono, meu irmão. Eu também me canso, eu vejo o fogo cair, a glória descer, milagres acontecer, e muitas vezes a expectativa que nós temos não é do tanto que nós esperávamos, porque ele esperava que o povo se convertesse, e o povo não se converteu. Ele esperava que Acabe, Jezabel, todo mundo se convertesse, e ninguém se converteu. Ele ficou deprimido e ficou para baixo, e disse: eu quero morrer, e dormiu debaixo de um zimbro. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor chegou, acordou ele e disse: desperta. E ele olhou e tinha pão e tinha água, água da boa, e pão queimado nas brasas acesas por Jeová. E o anjo disse: come e bebe, porque a tua jornada é longa. E ele viu o anjo, comeu o pão queimado em brasa e bebeu da água de Deus. E a Bíblia diz que mesmo comendo do pão quente de Deus e da água boa de Deus, ele tornou a dormir de novo. Meu Deus, vai dormir assim lá em Jerusalém? O caba vê o anjo, o caba come pão de Deus queimado na brasa de Deus e bebe água do céu, e ainda assim volta a dormir. Mas Deus não desiste dele, volta a acordar ele e diz: come e bebe, porque a tua jornada é longa. E a Bíblia diz que quando ele entrou para dentro da caverna e disse: aqui agora ninguém vai me perturbar, vou ficar na minha caverninha, tranquilinha, na minha caverna da comodidade, na minha caverninha, com a minha skyzinha, com o meu ar-condicionadozinho, com a minha zoninha de conforto. Nunca mais vou querer saber de pregar evangelho, de me envolver com igreja. Eu não quero mais esse negócio, estou decepcionado. De repente vem... A Bíblia diz que vem um vento quebrando as pedras, e Elias disse: valei-me, meu Deus, é Jeová que vem. Mas Jeová não estava no vento. Veio um fogo, uma saraiva, mas Deus não estava. E quando ele estava envolto num pano e foi para a porta da caverna, em vez de ouvir a voz de Deus do lado de fora, a voz de Deus veio de dentro da caverna por trás dele, dizendo: psss,
Sabe por quê? Porque ele correu para que monte? Ele correu para o monte Horebe. Sabe o que é Horebe? É o monte de Deus. Tem tanta gente correndo pensando que vai fugir de Deus, e o rapaz foi fugir de Deus e não sabia ele que estava no monte de Deus. E quando esperava ouvir Deus do lado de fora, Deus falou bem baixinho do lado de dentro. E sabe por que Deus falou baixinho? Porque quem está perto não precisa falar alto. Deus não estava fora da caverna, Deus era dentro da caverna, dizendo: desperta, porque eu não desisti de você, eu vou te usar, eu te chamei, vou fazer coisa grande através da sua vida. Aplauda Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus. Olhe para o seu irmão, bata nele aí, bata nele e diga: a tua história ainda não acabou. Sai dessa caverna, acorda desse sono, levanta, bate a poeira, para de olhar para trás, para de dizer que não dá mais certo. A tua história ainda vai começar, porque eu vou te usar, eu vou te ungir, eu vou te encher, eu vou te renovar. O tempo determinado já chegou. Tempo de acordar do sono, Lucas. Bate no teu irmão e diz: se acorda, Leilton, se acorda, Leilton. Se acorda, irmão, se acorda, Sandro. Bora, se acorda, Erivelto. Se acorda, meu irmão, se acorda, se acorda. Sabe qual é outro sono na Bíblia que diz que é perigoso? É o sono de Sansão. Diga comigo: o sono de Sansão. Ei, irmãos, eu vou dizer uma coisa: o sono de Sansão é aquele que está cochilando, brincando com o pecado. A Bíblia diz que Dalila colocava ele nos braços dela e dizia: me revela teu segredo. E ele mentia e dizia: olha, se me amarrarem com cordas novas e tal, não sei o quê. Quando ele dizia isso, ela dizia: dorme, nenê. E colocava ele para dormir nos seus braços. O que tem de crente brincando com o pecado e dormindo nos braços do pecado não está no gibi aqui hoje à noite. Mas Deus está lhe alertando, Deus está lhe despertando. Pare de brincar com o pecado e pare de dormir nos braços de Dalila. Porque a queda é um processo, começa devagar. Quando ela disse: lá vem os filisteus, ele quebrou as cordas. De repente ela põe ele no braço dela de novo. Eu estou correndo, viu? Pregando correndo. Põe ele no braço dela de novo e diz: você não me ama. Faz chantagem. Se você me amasse, você deveria contar o seu segredo. Porque não existe segredos entre pessoas que se amam. Oh, Sansão, me diz em que consiste a tua grande força. Onde é que está o teu segredo? E ele disse, inventou outra mentira. E se fizer isso aí, quando ela dorme, nenê. Quando ele dormia, ela fazia aquilo que ele dizia, sendo mentira. Quando dizia: lá vem os filisteus, ele se levantava e quebrava tudo. Mas ela foi amiudando, e colocando ele para dormir, chegou a um ponto, sabe o que foi que aconteceu? Que ele de fato descobriu-lhe o segredo e revelou onde estava o segredo da sua grande força. E disse: se passarem a navalha no meu cabelo, eu perderei as minhas forças, porque eu sou nazireu de Deus desde o nascimento, e nunca se passou navalha sobre a minha cabeça. Irmãos, e quando ele dormiu, ela cortou-lhe os cabelos enquanto ele dormia, arrancou-lhes a força enquanto ele dormia. O inimigo não vem arrancar tuas forças quando tu está acordado. Ele é covarde, ele só vem quando tu está dormindo. É por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Resisti o diabo na fé, e ele fugirá de vós. Aleluia. E a Bíblia diz que levantou-se Sansão como da outra vez, mas não sabia ele que o Espírito Santo não estava mais com ele. E sabe o que aconteceu? Ele teve seus olhos vazados e perdeu a sua grande força. Agora sabe que existe outro sono terrível. É o sono da falta de vigilância. Jesus disse: fiquem aqui comigo, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, velai comigo, eu estou triste. E foi orar. E a Bíblia diz que quando ele começou a orar, os companheiros que ele chamou para ajudar na oração pegaram no sono. Pedro
Tiago e João. Você já teve essa sensação de estar numa luta e chamar alguém para te ajudar? E quando você está sofrendo, com o suor transformando-se em sangue, em angústia profunda, e você procura pelos companheiros, e sabe o que é que eles estão fazendo? Dormindo, porque a sua dor e os seus sofrimentos é indiferente para eles. Eles não sentem, mas mesmo assim, Jesus não parou de orar. Olhou para eles e disse: acorde, vocês não podem vigiar comigo nem meia hora, vocês já estão dormindo. Vamos orar de novo. Aí foram orar. Quando começaram a orar, Pedro caiu para um lado dormindo, João caiu para outro dormindo, roncando, Tiago do mesmo jeito. Jesus disse: de novo, vocês não podem velar comigo nem uma hora. Vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem, orem, para que vocês não venham cair em tentação. E o que foi que aconteceu? Pedro caiu em tentação, porque Satanás pediu a Jesus para cirandar a Pedro como trigo, e Pedro não orou, não jejuou, não se preparou, e quando chegou a hora da luta, irmãos, ele caiu, ele fracassou. Igreja do Senhor Jesus Cristo, já é hora de nós acordarmos do sono. Fecha a televisão e abre os teus olhos para as coisas de cima, porque o tempo de Deus é chegado e a igreja precisa acordar. Acorde para Deus, irmão. Acorde para a vida espiritual. Acorde para as coisas de cima. Em toda parte nós estamos vendo pessoas tendo revelações. Vocês não estão vendo que o tempo é chegado, não? Jerusalém já foi decretada a capital de Israel. Vocês não estão vendo que o tempo é chegado, não? Acordem! Nós estamos vivendo naquele período das 10 virgens, que 10 eram prudentes e 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas sabe o que é terrível e assustador? É que as loucas dormem e as prudentes dormem também. Dorme a prudente e dorme a louca. Mas à meia-noite alguém grita: aí vem o noivo. E você sabe o que é que significa esse grito, aí vem o noivo? Esse grito se chama, para muitos teólogos, esse grito é um grande avivamento que vai vir. Não, você não ouviu direito não, vou repetir. Esse grito, aí vem o noivo, é um grande avivamento que vai chegar. Aleluia, 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 aleluia. Quem não crê, sai da frente. Se você não crê, sai do meio. Mas eu creio que o avivamento de Deus vai chegar. Vai chegar. Deus está despertando essa igreja. Ele vai tirar quem está dormindo, vai botar quem está acordado, porque a obra de Deus não depende de homem, ela depende de quem Deus quer usar. E Deus não usa quem é capacitado ou se acha, Ele usa quem está disponível. Porque o problema de hoje não é encontrar gente capacitada, é encontrar gente com tempo disponível que diga: eu quero fazer, eu quero me envolver, eu vou realizar, eu estou acordado, eu estou de pé. O diabo levanta uma guerra dali quando pensa que vai pegar o crente de surpresa. O crente já armou a tocaia contra ele, porque antes dele chegar, Deus já revelou, Deus já mostrou, porque o crente está acordado. Diga para o seu irmão aí, pregue para ele, diga: não é o diabo que vai te pegar de surpresa. Diga: é você que vai pegar o diabo de surpresa. E o diabo vai ficar: como é que pode? Eu armei direitinho, eu fiz bem direitinho, eu fui por trás, eu arquitetei, eu tinha tudo na mão. E daqui a pouco o diabo vai levar um cheque-mate e vai ficar sem saber o que fazer. Mas o teu Deus é um Deus que revela mistérios nos céus e na terra. Oh glória, oh glória a Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Quem está sentindo um ânimo novo aqui? Quem está sentindo um ânimo novo esse ano? Quem está sentindo vontade de orar mais esse ano? Quem está sentindo de ler mais Bíblia, de ser mais crente, de ser mais cheio, de ser mais íntimo de Deus? Sabe o que é isso? É Deus lhe acordando, é Deus lhe acordando. Tem gente que ainda está com o mesmo ano do ano passado, mas e tem crente aqui, irmãos, que se prepare, Deus vai te usar. Unicamente por uma razão: você está acordado, está acordado, está acordado, está acordado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo determinado já chegou. Em segundo lugar,
Tempo de buscar ao Senhor. Você pode dizer comigo, tempo de buscar a Deus. Bata o teu irmão e diga, é tempo de buscar a Deus. Para de fuxicar. Para de disse-me-disse. Para de confusão, de besteira, de conversa para lá e para cá, de jogar piada nos outros. Vai buscar Deus, vai orar, vai clamar. É tempo, igreja, me escute, é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 55. O tempo determinado já chegou. Tempo de buscar a Deus, tempo de adorar a Deus, tempo de clamar ao Senhor, tempo de clamar, é tempo de buscar. Eu sinto uma vontade muito grande de buscar a Deus esse ano. Eu sinto uma vontade de mergulhar muito forte em Deus. Eu sinto um desejo profundo de orar muito, de jejuar dias, como eu fazia no passado, de jejuar 14 dias, irmão, subir no púlpito com os olhos quase virando para trás, mas cheio da graça e do poder e da autoridade. Isso vai voltar a acontecer, vai voltar, vai voltar. Eu vou buscar. Quem vai buscar a Deus esse ano? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia, aleluia. Essa igreja é séria, irmãos. Essa igreja é séria, é séria. Nós não estamos aqui para vender barato bênçãos para você e dizer que tudo vai se resolver. Não, a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tempo de buscar a Deus, tempo de buscar a Deus. Verso 6, capítulo de Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu repito o verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Ele está perto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem períodos na vida de Israel que Deus visita Israel de uma forma tremenda. E sabe qual foi o maior pecado de Israel? Foi não reconhecer o tempo da visitação. Jesus chorou e disse: Jerusalém, tu mata os profetas, tu apedreja aqueles que eu envio para pregar para ti, tu não recebe eles, tu não gosta deles. Eu tentei te ajuntar debaixo das minhas asas, como faz as galinhas aos teus pintanhos, e tu não me quisestes. Pois bem, a tua casa ficará deserta até o dia em que digais: Baruch Yahavá, Abshem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor. Escute, igreja de Cascavel, eu estou falando sério, estou falando, e eu não preciso mais provar nada do que eu já saiu da minha boca aqui, do que Deus já fez. Deus está visitando esta igreja, Deus está visitando esta igreja, Deus está visitando esta igreja, e quem quiser aproveitar a oportunidade, o tempo determinado já chegou. Clama, ora, clama, jejua e busca, porque Deus vai responder. Aplauda Jesus de Nazaré esta noite. Aleluia, 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 aleluia. Desoada não é unção de Deus que eu estou sentindo aqui, é poder. Quem pode levantar a mão e adorar? Pode adorar, meu irmão. Faça barulho aí para Jesus. Não tem demônio que aguente ficar aqui dentro com esse barulho aqui não.
Os cultos é para ser assim, todo culto, irmãos. Chá, su, anda, shiba, rassi. Hebra, xandas, idignashi. Aleluia. Eita Deus, que Deus vai fazer coisa grande aqui nessa igreja. Deus vai fazer coisa grande. Aleluia. Se o meu povo que chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus caminhos e orar a mim, então eu ouvirei dos céus, descerei, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Sabe por que nós não choramos mais na presença de Deus? Que não estamos mais buscando a Deus. Se nós buscássemos a Deus como buscamos um emprego, seríamos cheios de Deus. Se nós buscássemos a Deus como buscamos roupas de marca, teríamos Deus na vida. Se nós buscássemos a Deus como buscamos um marido ou uma esposa, se buscássemos a Deus como buscamos um namorado ou uma namorada, se buscássemos a Deus como buscamos comprar um terreno ou uma casa própria, se buscássemos a Deus e gastássemos com Deus o tempo que ficamos em frente à TV, ao celular ou ao WhatsApp, se buscássemos a Deus do tanto que a gente perde olhando para filme e para DVD, nós esta noite estaríamos aqui caídos com o rosto em terra, crente sendo batizado com o Espírito Santo, doença sendo expelida, demônio sendo quebrado e amarrado, e a glória de Deus se manifestando. Busque. Hoje eu entrei no meu quarto para orar. E sabe, eu tenho certeza, a cama balançou. E eu senti o colchão como uma pessoa tivesse deitado em cima. Literalmente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, que Deus manda dizer para todos vocês, a começar de nós, obreiros. Parem de brincar com coisas espirituais. Parem de brincar com as coisas de Deus. Parem de brincar. Detenha sua boca. Detenha sua língua. Vigie. Antes de abrir a boca para falar do que você não sabe. Busque. Suba no monte, desça na coluna. Mergulhe na oração. Tiago diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós também. Clama a mim, e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que tu não sabes. O Espírito Santo me diz que há muitos corações com medo agora. Que um temor cai no meio da igreja. E que isso vem de Deus. Vinde comigo e eu vos ensinarei o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você sabe por que a igreja do passado era uma igreja mais forte? Como, por exemplo, o sermão de Jonatas Edwards, Pecadores da Mão do Deus Irado. Ele passou 3 dias orando sem comer e sem beber. E ele dizia na oração: Senhor, põe a eternidade nos meus olhos. Põe a eternidade nos meus olhos. E quando ele começou a pregar, as pessoas começaram a... E ele tinha um problema de vista. Ele lia a Bíblia com o rosto em cima do sermão. E disse que a história que dava para ouvir o barulho das folhas passando. Mas a unção era tão grande que mesmo lendo o sermão,
As pessoas começaram a se agarrar com os pilares do templo, começaram a cair no chão, vendo o chão se abrindo, vendo o fogo do inferno, porque a mensagem tornou-se tão real, por causa da unção de Deus que estava sobre aquele homem. Não pode haver unção de Deus na igreja quando dois oram e o resto vive de qualquer jeito. Não pode haver unção de Deus na igreja quando estamos vindo para o domingo para clamar ao Senhor e adorar a Deus aqui, e passamos a tarde todinha antes do culto vendo futebol, vendo filme, assistindo DVD, e a gente vem para a igreja e quer que Deus se mova. Como é que Deus vai se mover se antes do culto tu vê futebol? Como é que tu quer que Deus se mova se tu vem para a igreja e antes do culto tu estava brincando de videogame? Se tu quiser que Deus se mova antes de tu vir para a igreja, acende o fogo na tua casa e já sai de casa adorando a Deus no teu carro. Chega aqui e o fogo vai queimar. Busque. O tempo determinado já chegou. Tempo de quê? Primeiro, de acordar. Segundo, de buscar. Terceiro, de adorar. O tempo determinado já chegou de quê, pastor? De adorar. Abra sua Bíblia em João. Eita Jesus. Capítulo 4. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Glória a Deus. O ambiente está tomado de espiritualidade, viu? João capítulo 4, versículo 23. O tempo determinado já chegou. João capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem e já chegou. Você pode dizer comigo? A hora vem. Foi fraco, diga: a hora vem e já chegou. Olhe para o seu irmão e diga: já chegou. Porque tem gente, não, vamos adorar lá no monte tal, vamos adorar em Jerusalém, vamos adorar não sei aonde, vamos adorar batendo palma, vamos adorar só sem bater palma, vamos adorar em silêncio, vamos adorar de pé, vamos adorar sentado, só pode adorar se for caído, só pode adorar se for caído no chão, só pode adorar se for gritando, só pode adorar se for calado. Aí Jesus chega e diz: não é se é em Jerusalém, se é no monte, se é em pé, se é sentado, se é com palma ou se é calado. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia não diz que Deus está atrás de adoração. Deus não precisa de adoração, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Sabe quem é que precisa de adoração? Eu preciso adorar. Não é de adorar, eu preciso adorar. Eu necessito adorar. Eu nasci para adorar. Eu não sei viver sem adorar. Eu não consigo chegar no culto e ficar calado, abrindo a boca, olhando para o relógio. Não, eu nasci para adorar. Eu sou inquieto, eu sou perturbado, eu sou doido. Eu vou dizer o que Paulo disse, irmãos, para alguns irmãos. Eu vou dizer o que Paulo disse: irmãos, me perdoe na minha loucura. Eu não concebo um culto, irmãos. Meus irmãos, então, peraí. Irmãos, Jesus disse que... Não. Que tudo é preparado, tudo é ajeitado. Igual um pregador lá no interior. Ele queria pregar o que Jesus era na Bíblia todinha. Ele botou um papelzinho aqui em cima. Aí ele disse:
Em Gênesis, ele é o descendente da mulher, e eles deu o cordeiro pascual, em Levítico, é o sacrifício expiatório, número é a rocha ferida, e Deuteronômio, o profeta, semelhante a Moisés, e Josué é o capitão das batalhas perdidas, e Ruth é o papel, vou traga esse papelzinho, aleluia! Porque se tirar o papelzinho, acaba tudo. Mas aqui não tem papelzinho não, aqui é o que Jeová mandar, vai descer! E quem não gostar, eu não vou mais nem olhar não, eu vou seguir em frente, porque Deus vai mandar. Olha para o teu irmão e diz: se tu não adorar, sai de perto de mim, incrédulo. Cadê o povo que vai adorar? Cadê? Meu irmão, vai chegar dia que vai ficar tão feio para você, irmão. Vai ficar muito feio para você. Você vai ficar num arroxo muito grande. Porque você vai olhar do lado, vai ter um crente cuspindo fogo. Do outro lado tem um falando em línguas estranhas. Você vai olhar para trás, vai ter outro clamando o sangue de Jesus. O diabo botar a cabeça numa janela, o crente está queimado. O diabo aparece no combobó. Queima ele, Jesus! Sabe o que é mais lindo na vida de um crente? É a adoração. Irmão, chegou a hora da gente adorar. Você tem que entender o que é que você vem fazer no culto, irmão. Você não vem para o culto para assistir o culto, não. Quando você vier para a igreja, você tem que botar na sua cabeça: eu vim aqui para adorar a Deus. Agora, entenda, é adorar a Deus. As nossas canções têm falado muito sobre nós, irmãos. As nossas músicas que nós cantamos falam muito da gente. Eu até cantei uma música que é só nós. Eu hoje estou bem, eu hoje não sei o quê. Isso não é louvor. Isso que eu cantei não é louvor, isso é canção evangélica. É pecado? Não. Mas é de preferência bom para a gente cantar dentro do carro viajando. Na igreja você tem que elogiar Deus. Uma dica, não é criticando, não, é uma dica para vocês que louvam. Quando vocês subirem aqui em cima, não venham dizer: eu sou precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Isso é canção de crente que gosta